Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta quarta-feira, dia 23 de julho, começando aqui pelo Ibovespa. Ibov caiu 0,97%, perdendo a mínima do pregão passado, fechando abaixo da mínima do pregão passado, dando mais uma sinalização aqui que aqui teve uma anterior, com um candle mais de indefinição. Essa aqui teve um candle um pouco mais forte para baixo, mas enfim, uma sinalização de ter um movimento de baixa, ter um movimento corretivo em relação a essa subida aqui no Ibov. A perda da mínima de hoje aumentaria a chance dessa correção acontecer, visto que ainda pelo G60 temos aqui fundos ascendentes. Então, se depois dessa ensaiada aqui de fundo ascendente aqui no G60 se reverte aqui para baixo, aumenta a chance de ter essa movimentação aí para baixo no índice Bovespa. O principal nível de suporte nesse momento, aqui olhando para o gráfico diário, ficaria um pouco ali na faixa dos 56.331, mas mais importante mesmo seria na faixa 55.275, 55.300, arredondando. Seriam os principais níveis de suporte para o Ibovespa. Olhando aqui para a PTR4, no pregão de hoje, também, assim como o Ibov, abriu, veio para baixo e não apresentou, diferentemente dos últimos pregões, que eles abria caindo e conseguia reverter, ou vinha para uma queda e conseguia reverter essa expectativa de queda do dia. A ação abriu em queda e veio só fazendo nova mínima ali no G60, então apresentou um domínio por parte dos vendedores durante todo o pregão. Não foi tão forte para baixo, logicamente a queda é forte, mas quando eu falo tão forte é depois do gap, que só o gap já foi 2% para baixo. Então caiu 3,75% e sinalizou uma chance maior de também vir aqui para baixo, fechando um gap, que é o próximo suporte, em 19,92 e abaixo disso 19,56, outro suporte. Depois desse suporte, aí a gente já poderia falar lá por volta de R$19, número redondo. São esses três níveis de suporte que eu vejo aí na Petro, que nesse momento apresentam uma expectativa maior de curtíssimo prazo de ter essa correção desse movimento aqui de subida. Olhando agora para Vale 5, Vale 5 no pregão de hoje ficou ali indefinida, no 0 a 0, mais um candle de indefinição. Sigo sem ver muita alternativa, pelo menos na ponta compradora, em cima dessa ação. Já vai gerando um movimento ali característico no gráfico semanal, mas enquanto não tiver alguma sinalização mais forte aqui para baixo, vejo um risco maior ainda na ponta vendedora em cima desse ativo. Teria que, pelo menos para fazer day trade na ponta vendedora, ideal que a ação venha para baixo da região aqui de 28,32. Fecha aqui abaixo de um gap que ela abriu e perca a mínima aí no G60 depois de ter fechado abaixo dessa faixa de preço. Então traria uma expectativa de voltar para um nível de suporte proporcionado pela região de 27,98 a 27,95 ou 27,86. Olhando para outros ativos, falando principalmente dos ativos que a gente está com operação em aberto, a VEG3 teve um ajuste na cotação da VEG, nas cotações históricas da VEG3 hoje, devido à distribuição de dividendos no pregão de ontem, e ela ficou ex-dividendos no pregão de hoje. Então a entrada que tinha sido lá para a faixa dos 27,82, foi tudo reajustado, o valor de stop, em termos de entrada 27,66, 27,26 é o stop, e o objetivo fica em R$ 28,86, com o ajuste que aconteceu aí, por ter ficado ex-dividendos. Com o pregão de hoje, que apresentou já alta de 1,38%, abre a chance de se trabalhar já com stop, reposicionar o stop, subir o stop aqui para a faixa da mínima de hoje, que seria 27,41. Então, se voltar para baixo da mínima de hoje, que seria um sinal negativo, eu estaria basicamente avaliando a continuidade nessa operação, provável saída dessa posição comprada. Mas, pelo que ela fez aqui, pelo rompimento desse topo anterior, desse aqui, aumenta a chance de dar continuidade à subida atual que ela vem apresentando, o que seria bom para a nossa compra. Outro ativo, a Lame 4, apenas para mencionar a mesma coisa, daria para também reposicionar o stop aqui, já trabalhando com stop de proteção na faixa dos 14,60, abaixo do pregão de hoje.
É um ponto de avaliação que eu vou estar de olho se ela voltar aqui para baixo. Espero que não volte. Apresentou força aqui já para gerar um fundo ascendente no G60. Espero que ela dê continuidade à subida e vá para cima dos R$15. Lembrando que nosso objetivo está na faixa dos R$15,16. Tivemos aqui a Gol 4 também tendo um desempenho bom no pregão de hoje, que foi algo bom para a nossa operação, 4,18% de subida, confirmação de um pivô de alta, fechamento na máxima do dia. A nossa entrada na Gol, lembrando, foi em 13,42 e o nosso objetivo nessa ação ficando logo ali acima, 14,26. Tá? É um ponto que eu estabeleço como não é necessariamente uma saída automática, mas dependendo como ela chegar aí, se ela abrir forte subindo, eu vou estar avaliando. Se vai ficar muito esticado no G60, eu opto por uma possível realização de lucro nessa ação, lembrando que a próxima resistência está na faixa dos R$14,59. 59 centavos. E além dessa ação, a gente também teve aqui a Lynx 3, que acionou a entrada e terminou fechando com alta de 1%. A entrada que já a gente comentou ontem, 52,87. Então, espero que ela dê sequência, conseguiu romper a máxima das semanas anteriores, ativo que está em tendência de alta de médio prazo. A expectativa é que essa ação dê continuidade a essa subida aqui, não venha a voltar rapidamente aqui para baixo. Então, agora falando de outros papéis, QGEP3, ação que abre a chance de avaliar uma entrada, visto que fez esse movimento de alta, está em tendência de alta, vai fazendo aqui algo semelhante a uma flâmula e pode romper aqui essa região aqui de acumulação, uma lateralização do preço, uma correção mais no tempo, e esse rompimento pode trazer uma alternativa de entrada aí a partir do próximo pregão. Uma compra de swing trade na ação. A BEV3 também pode, a partir do próximo pregão, avaliando essa movimentação aqui de correção dela, depois desse movimento mais forte de alta, também eu vou ficar atento não só a partir do próximo pregão, o ideal até que acontecesse na próxima semana, até ela tivesse mais alguns dias de correção, mas não muito forte para baixo, ficasse aqui de forma lateral para buscar uma entrada a partir da próxima semana seria mais interessante, mas ainda assim não descarto a possibilidade de uma entrada, avaliando aí como é que ela vai se comportar no próximo pregão, uma entrada na ponta compradora em ABEV3. Tem também MPLU 3, que está numa tendênciazinha de baixa leve, pelo menos até agora a tendência é leve de baixa, e não está tendo ainda muita força para queda. Se ela gerar um sinal mais forte aqui para cima, rompendo a máxima não só desse pregão, como também dos pregões anteriores, também eu ficaria atento para um possível tentar pegar uma entrada que seja um sinal de reversão dessa atual tendência de baixa de curto prazo, um gráfico diário dela, visto que o médio prazo ainda aponta para cima. E para a ponta vendedora, o DTEX 3 que está em tendência de baixo, fato que já tem um movimento mais prolongado para baixo, mas por enquanto também sem apresentar tanta força para subir. Se ela resolver gerar um sinal um pouco mais importante aqui para baixo, a perda da mínima do pregão de hoje, a perda aqui principalmente de 8,60 seria uma das possibilidades de entrada na ponta vendedora, venda de swing trade. IP marcas seria uma venda mais pensando em venda de topo descendente no gráfico diário para uma correção um pouco maior de todo um movimento de subida do gráfico semanal, que já apresentou um candle lá forte no semanal, logicamente deixando uma sombra inferior aqui, reduzindo a força desse candle, mas dentro do que ela apresentou no pregão de hoje, uma sinalização de encerramento de uma tendência de alta do G60, se depois que ela fizer isso ainda voltar a perder a mínima do pregão de hoje, tem uma possibilidade também de trabalhar numa venda aí de swing trade na IP3. E aí tem outros papéis que eu também sigo monitorando para compra e outros para venda. Vamos ficar atento aí a partir do próximo pregão. Então é isso, amigos. Muito obrigado pela atenção e até a nossa próxima videoanálise.